Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre o cabeçalho do GeoIP e também alguns filtros que a gente pode utilizar com esse poderoso metadado. Na aula passada, eu ensinei vocês como que a gente faz para acessar o site da MaxMind, realizar o download das bases de dados de GeoIP e como que a gente faz a associação delas dentro do Wireshark. Agora, vamos explorar um pouquinho esse recurso que a base de dados GeoIP tem a oferecer. Então, vou estar apresentando os principais cabeçalhos que a gente mais utiliza no Wireshark e como que a gente trabalha os filtros e também dar uma boa ideia de como é que isso daí funciona lá dentro do Wireshark. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer, como sempre, é abrir o Wireshark. Eu vou capturar os dados da minha interface LAN. Agora, eu vou acessar aqui alguns sites bastante famosos. Então, vou pegar aqui g1.com.br. Próximo site. Então, vamos entrar aqui no site Twitter, Facebook também. Vamos pegar aqui globo.com.br. Vamos pegar terra.com.br também. Então, eu tenho uma série de sites que eu acessei, gerei muito tráfego para diversos países, para diversas cidades, para que a gente possa ter uma boa variedade de informações para trabalhar aqui com o GeoIP. Então, eu acredito que eu posso parar esse tráfego agora. Eu vou salvar ele para que vocês possam acompanhar os filtros aqui comigo. Então, os filtros que eu vou estar digitando para o GeoIP, vocês podem obter os mesmos resultados aí na casa de vocês abrindo esse arquivo. Então, aula GeoIP filtros. Então, está salvo esse arquivo, basta vocês baixarem no computador de vocês e abrirem com o Wireshark e seguir a aula aqui comigo. Vamos lá então. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui o meu tráfego já capturado, ele está salvo como aula GeoIP filtros, então você pode estar abrindo esse arquivo e acompanhar comigo. GeoIP está relacionado diretamente a endereçamento IP associado à cidade, país, coordenada, sistemas autônomos, que são o caso das bases de dados que a gente baixou lá do site da MaxMind. Essa informação, como está atrelada ao endereço IP público, não privado, ela faz parte da nossa camada de rede, ou seja, se a gente abrir qualquer pacote aqui e abrir a nossa camada 3, você pode ver que tem um metadado inserido, perceba que ele está entre colchetes, ou seja, se trata de um metadado que o Wireshark está adicionando, que é justamente a informação correlacionada à nossa base de dados GeoIP, que a gente importou no Wireshark anteriormente. Quando a gente abre esse cabeçalho de GeoIP, você pode ver que tem uma série de informações, tais como Destination GeoIP Country, United States, ou seja, Estados Unidos, Source ou Destination GeoIP Country. Esse daqui é o que eu mais utilizo. Por quê? Se você vincular apenas ao endereço IP de destino, ou seja, você pode ver aqui que a minha máquina 92.168.1.100 enviando para o endereço IP de destino 13.107.42.12, na comunicação no sentido reverso, como o endereço IP de origem seria o 13 e o de destino seria 192.168.1.100, esse cabeçalho aqui ele já não iria mais valer, porque o endereço IP de destino é um endereço IP privado que não tem correlação alguma com a nossa base de dados de GeoIP. Mas o que eu geralmente utilizo são esses cabeçalhos aqui, ó, source ou destination, ou seja, não importa se é a origem ou destino. Como é a minha máquina que está capturando, se for eu enviando dados para o endereço IP de destino ou recebendo dados para o endereço IP de destino, essa é a correlação que eu quero que o Wireshark faça, seja de origem ou seja de destino, porque sempre vai ser a captura a partir da minha máquina local se comunicando com o host externo. Então, eu sempre utilizo os cabeçalhos Source ou Destination GeoIP. Source ou Destination GeoIP ISO, duas letras para país. O S para Estados Unidos, BR para Brasil, CA para Canadá e assim por diante. O que mais que a gente tem aqui? Source ou Destination Autonomous System Number, ou seja, ele te dá o número do sistema autônomo ao qual está associado àquele endereço IP público, te dá o nome da organização referente a esse sistema autônomo, Microsoft Corporation, aqui é Destination e aqui é Source ou Destination, referente ao nome daquele sistema autônomo. Aqui tem um dado interessante, Source ou Destination GeoIP Latitude e Source ou Destination GeoIP Longitude. Percebam que para cada cabeçalho eu tenho novamente uma string que eu posso utilizar como filtro. Então, olha só que interessante. Se eu vier aqui e colocar GeoIP está dentro do meu cabeçalho de
endereçamento IP, camada 3. Então basta você colocar ip.geoip.city igual a São Paulo, por exemplo. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar buscando toda comunicação cujo GeoIP identificou a cidade como São Paulo. Basta você vir aqui e filtrar. E aqui toda a minha comunicação com a cidade de São Paulo. Se eu vier aqui trocar para, vamos colocar Curitiba, por exemplo. Olha só, não encontrou nenhum tráfego com Curitiba. Vamos colocar Campinas. Muito bem, tive alguns dados trocados com a cidade de Campinas. Então, dessa forma, vocês conseguem utilizar o filtro do GeoIP com base em qualquer informação que vocês queiram. Agora, vamos começar a explorar um pouquinho esses cabeçalhos aqui. Eu vou adicionar qual que é o país referente àquela comunicação. Então, basta você clicar com o botão direito e aplicar como coluna. Olha só que interessante. Então, eu vou vir aqui e vou renomear Country. Ok. Vou alinhar aqui no centro. Eu vou pegar a cidade, então Source or Destination GeoIP City. Eu vou aplicar como coluna. Então, eu vou renomear aqui para City, então cidade. Além disso, o que eu posso adicionar que eu acho interessante? Você pode colocar a latitude, então vamos adicionar a latitude e vamos adicionar também a longitude. Vamos só editar o nome. Latitude. E longitude. Então, vamos centralizar. Tranquilo. Então, eu vou apagar esse meu filtro aqui. E olha só que interessante. Toda a comunicação agora fica vinculada ao país, cidade, latitude, longitude, referente àquela comunicação. Vamos descer aqui um pouquinho o tráfego e dar uma olhada por cima o que a gente tem de informação. Então, eu tenho aqui, ó, Campinas, Rio de Janeiro. Deixa eu abrir um pouquinho. Então, tem comunicação com Rio de Janeiro, como você pode ver, Singapura, Estados Unidos, Austrália, Brasil, Rio de Janeiro, Ashburn, nos Estados Unidos, Kansas City. Então você pode ver que fica muito mais fácil você conseguir localizar e identificar algum tipo de tráfego quando você tem associação por GeoIP. Se você quiser vir aqui e filtrar por um país específico, ip.geoip.country igual a Austrália. Então basta você dar um OK e todo o teu tráfego referente à Austrália está aqui. Você pode ver que boa parte do tráfego indo para a Austrália é justamente as requisições DNS que eu estou fazendo aqui com a minha máquina. Esse endereço IP 1.1.1.1 é o endereço IP da Cloudflare. Como você pode ver, ó, o protocolo enviado lá para a Austrália é justamente o protocolo DNS referente às queries que a minha máquina está fazendo. Então, vamos abrir aqui, ó, Gazeta do Povo, é um dos sites que eu acessei anteriormente. Então, eu vou adicionar aqui como coluna, só para ver quais foram as queries feitas. Olha, eu tenho Gazeta do Povo, tenho Instagram, tenho o Globo.com, eu tenho aqui Facebook, eu tenho diversas queries relacionadas com o Mozilla, que é o navegador que eu estou utilizando. Então você pode ver que a partir daqui eu consigo acompanhar todas as queries feitas. Olha só, gilsonjust.com, nem acessei esse site, Terra, Wireshark. Essa aqui foi uma demonstração de como é que a gente trabalha com GeoIP. Importante é a gente conseguir relacionar as colunas que a gente mais utiliza. Tá? Eu não costumo trabalhar com latitude e longitude. O Wireshark ele resolve isso aqui para vocês no mapa automaticamente. Eu vou estar apresentando para vocês na próxima aula. Então é apenas uma demonstração do que a gente pode fazer, de quais as informações que a gente consegue extrair e como que a gente consegue trabalhar com o GeoIP no Wireshark para que você possa complementar muito mais o teu painel de visualização de tráfego. Então, essas informações podem te ajudar muito para identificar um determinado comportamento. Por exemplo, você tem uma central telefônica com usuários trabalhando remotamente e os usuários trabalham apenas no Brasil. Você não tem usuários se comunicando através do protocolo SIP com endereçamento IP de outros países. Então, você pode criar um filtro do tipo Brasil e cruzar com o protocolo SIP
por exemplo. Então, com isso, você vai pegar toda a comunicação SIP cujo o endereço IP está dentro do Brasil. Agora, se você quiser tornar um pouquinho mais interessante, vamos vir aqui no comecinho e eu vou colocar tudo que é protocolo SIP cujo endereço IP não seja brasileiro. Então, felizmente, aqui eu não tenho nada que foi pego, mas caso você estivesse recebendo algum tipo de ataque de fora, sendo invadido, outros países tentando acessar a tua central telefônica, mandando métodos de invite, de registro, de options, escaneando o teu SIP server, você ficaria sabendo através desse filtro. Então guarda ele que eu vou apresentar para vocês alguns casos de ataque nas próximas aulas utilizando GeoIP junto com o protocolo SIP em cenários onde houveram invasões, tentativas de ataque e escaneamento em cima das centrais telefônicas que a gente tem por aí em campo. Então, repita esses passos junto comigo aí no seu computador e vamos para a próxima aula.